O mês de fevereiro também tem cor. A campanha Fevereiro Laranja conscientiza as pessoas para o tratamento e diagnóstico precoce da leucemia, doença que atinge os glóbulos brancos e pode ser classificada como aguda ou crônica. A conscientização é o principal caminho para o diagnóstico precoce e tratamento da leucemia. A campanha Fevereiro Laranja surgiu para alertar a população sobre a doença e a importância da realização de exames para que o diagnóstico se dê o mais rapidamente possível. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, INCA, somente em 2021 foram estimados 10.800 novos casos de leucemia no país, sendo 5.940 em homens e 4.860 em mulheres. Eu sou a Sofia e tenho 5 anos. Eu me chamo Cristiane, eu sou a mãe da Sofia. Sofia tem 5 anos. Essa menina linda da mamãe, do papai e do Ezinho, não é? Eu sempre fui bem atenta às crianças, justamente para estar observando, né? E a Sofia, quando ela tinha 2 anos e 3 meses, ela teve uma baixa de hemoglobina, que já me deixou muito, assim, preocupada. Eu levei ela na Beneficência Portuguesa e a gente descobriu que ela tinha talassemia, mas aminou. Ela sempre teve acompanhamento com o pediatra dela. E quando foi mais ou menos no mês de julho, eu percebi que ela começou a ficar um pouco pálida. Liguei pro pediatra, ele medicou, falou: se não passar, traz ela aqui. Passou, porém eu percebi a palidez. E aí marquei a consulta e levei. Só que naquele momento eu pensei que poderia ter sido alguma coisa da talassemia. Levei pro pediatra, né? O doutor Amauri deu uma olhada e falou: realmente ela tá muito pálida. Ele pediu alguns exames de sangue, a gente passou no doutor Amauri, era um dia de terça. Porém, quando foi na quarta-feira, ela começou a reclamar muito de dores no peito. E o que eu percebi nesse período? Que ela tava dormindo muito. Ela não é de dormir, ela é muito ativa. Ela corre a casa inteira, brinca. Até eu falo que ela que põe fogo no irmão, que o Enzão ele é menino, mas ele é um pouco mais tranquilo. E ela sempre foi muito agitada. O que é a leucemia? A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. Qual a função da medula óssea? A medula é o local no corpo humano onde ocorre a formação das células sanguíneas. Ela ocupa a cavidade dos ossos e é conhecida popularmente por tutano. Além disso, nela são encontradas as células que dão origem aos elementos do nosso sangue, glóbulos brancos, que possuem a função de combater as infecções, os glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, que são responsáveis pela oxigenação do nosso organismo, e, por fim, as plaquetas, responsáveis pela coagulação do sangue, evitando, por exemplo, hemorragias. As leucemias são cânceres das células do sangue que se originam da alteração dos glóbulos brancos, que são as células responsáveis pelo nosso sistema de defesa. No caso das leucemias, essas células se dividem de uma forma anormal, aumentando a produção de células doentes e diminuindo a produção das células normais do sangue. Existem 2 grandes grupos de leucemia que são divididas de acordo com a célula que é acometida, que podem ser as leucemias linfóides ou as leucemias mieloides. E além disso, elas são divididas entre agudas e crônicas de acordo com a velocidade em que essas células doentes se dividem. Meu nome é Débora, tenho 23 anos, sou estudante de administração atualmente
e sou ex-paciente, né? Ex-paciente oncológica. Fui diagnosticada em 2017. Meus sintomas antes de receber o diagnóstico duraram 6 meses. Eu sentia muita dor no corpo, que foi dos braços, né? Como eu trabalho digitando, sou digitadora, atendente de laboratório óptico, eu trabalho muito digitando o dia inteiro. E ali começou aquelas dores no braço, na mão, né? E depois foi pelo corpo inteiro. E começou a espalhar aquela dor. E aí eu fui notando manchas roxas pelo meu corpo todo. Fui perdendo muito o apetite, vomitava bastante. Tinha muita suadeira à noite, que é sudorese. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Só que aí eu fui percebendo que só foi piorando. E ali eu comecei a perder muito peso muito rápido. Eu cheguei a 47 quilos. Comecei a passar por vários médicos, cheguei a passar com ortopedista, clínico geral, passei com 3 ortopedistas diferentes, porque quando a dor ia se espalhando, a gente ia no ortopedista de cabeça e pescoço, coluna, enfim. E ali eles só falavam pra mim que era uma infecção, chegaram a dizer que era osteoporose precoce, chegaram a dizer que era tendinite, chegaram a dizer que era psicológico, o que eu fiquei muito brava na época. E ali começou, no finalzinho assim, já começou a ter muito sangramento nasal e bucal. Então, quando eu ia escovar um dente, minha boca sangrava. Quando eu ia só o nariz, saía muito sangue. À noite eu acordava, estava sangrando. E ali, a dor mais intensa que eu lembro ter sentido foi quando começou a doer aqui na região da boca. Então, eu não conseguia mais mastigar nada. Eu só tomava líquido e suco. Era a única coisa que eu conseguia tomar, era líquido e suco. Ou uma sopinha batida. Então ali eu já estava num extremo assim de estar desacreditada do que estava acontecendo. Estava super desanimada, estava muito chateada, ficava perguntando para Deus o que está acontecendo, por que ninguém sabe o que eu tenho, o que eu estou passando. E ali cada médico que eu ia era um diagnóstico diferente. Então era um remédio diferente que eu tinha que comprar, uma receita nova. Então eu comecei a gastar muito dinheiro com remédio na época. Quando a leucemia se forma no organismo. Na leucemia, uma célula sanguínea que ainda não atingiu a maturidade sofre uma mutação genética que a transforma em uma célula cancerosa. Então, essa célula anormal não funciona de forma adequada, multiplica-se mais rápido e morre menos do que as células normais. Dessa forma, as células sanguíneas saudáveis da medula óssea vão sendo substituídas por células anormais cancerosas. Existe apenas um tipo de leucemia atualmente? Existem 12 tipos de leucemia que variam de acordo com as células atingidas e velocidade que ocorre a divisão celular. Assim, considerando as 2 classificações, existem 4 tipos mais comuns de leucemia, sintetizados pelo INCA da seguinte forma: leucemia mieloide aguda, LMA. Atinge as células mieloides e se desenvolve de maneira rápida. Acomete adultos e crianças. Leucemia mieloide crônica, LMC. Atinge as células mieloides e se desenvolve devagar, sendo mais comum em adultos. Leucemia linfóide aguda, LLA. Atinge células linfóides e se desenvolve de modo muito rápido. Acomete mais as crianças menores, mas pode ocorrer em adultos. Leucemia linfóide crônica, LLC. Atinge as células linfóides e se desenvolve devagar. Afeta principalmente pessoas acima de 55 anos. As causas da leucemia ainda são desconhecidas, mas, segundo o INCA, a associação de alguns fatores pode levar o risco para a doença, como tabagismo, exposição ao benzeno, exposição à radiação ionizante, histórico familiar, realização de quimioterapia, síndrome de Down, exposição a agrotóxicos, algumas doenças sanguíneas. Os principais sintomas que devem ser considerados são anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, sangramentos na gengiva e nariz, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos. Além destes sintomas, podem surgir gânglios linfáticos inchados, perda de peso sem motivo aparente, febre alta contínua, desconforto abdominal e dor nas articulações e nos ossos. Entretanto, é essencial uma avaliação médica e, por meio da coleta de medula óssea,
a realização de exames específicos para um diagnóstico mais preciso da doença. O tratamento da leucemia varia de acordo com o tipo da doença e tem como finalidade a destruição de células doentes para que a medula óssea volte a funcionar normalmente. Assim, muitas vezes, é intenso e prolongado, com riscos de anemia, infecção e sangramentos. São realizadas sessões de quimioterapia, controle de infecções e hemorragias, além de medidas de prevenção da doença no cérebro e medula espinhal. Em algumas situações, a indicação é também de transfusão de sangue, radioterapia e de transplante de medula óssea. Para mais informações sobre a leucemia, a Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, uma organização sem fins lucrativos de abrangência nacional, criada em 2002 por pacientes e familiares, tem a missão de oferecer ajuda e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com câncer e doenças do sangue tenham acesso ao melhor tratamento. Acesse www.abrale.org.br/doenças/leucemia/ e tem acesso aos manuais informativos sobre os tipos de leucemia. Todo ano, no Brasil, cerca de 50 mil pessoas são diagnosticadas com algum tipo de câncer do sangue. O linfoma, a leucemia. Agora, a vida dessas pessoas depende de diversos aspectos. Por exemplo, acesso a um tratamento de qualidade, informações especializadas e uma equipe multidisciplinar. Por isso, em 2002, foi fundada a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Abrale. Ninguém quer escutar essa palavra, câncer. Eu não tinha noção do que era o linfoma, mas para mim o câncer, a palavra câncer já pesava muito. Quando eu recebi o diagnóstico e comecei a me tratar, logo eu conheci a Abrale. E a Abrale, ela se tornou a minha família.